vamos começar aí. Bom, meu nome é Thaisvena Coutinho, tá? Sou psicólogo, sou coach também. E o meu objetivo hoje é fazer uma apresentação sobre mentira. Tá? Essa apresentação vai ter ocorrido no mês passado, né? O mês da mentira. Acabou não dando, vou fazer agora, né? O título dessa apresentação é Naturalmente Mentirosa, sobre mentira, auto-engano e o que isso tem a ver com as pessoas que se acham, ou seja, o que tem a ver com narcisismo, enfim, né? Então essa palestra vai ter 3 temas, esses 3 temas eles estão interligados e a gente vai começar falando um pouco sobre mentira, tá? Bom, a mentira, muito antes de intrigar os cientistas, enfim, os pesquisadores de qualquer área de conhecimento, ela intrigava bastante os filósofos, tá? De todas as épocas da humanidade. E tem uma frase do Friedrich Nietzsche, né, que é um filósofo bastante conhecido, bastante renomado, que ele diz que a vida se mantém graças à mentira. Tá? Então ele dizia que a essência da vida, uma das bases, um dos principais alicerces para que possa existir vida, é a mentira. Tá? E vamos ver que até certo ponto ele está certo. Tá? A mentira é um comportamento que existe em todo o reino animal, tá? Não só nos seres humanos. E você observa, por exemplo, o camaleão. Tá? Então o camaleão, quando ele muda de cor, ele tenta enganar o predador, ou enfim, o agente estressor dele, se camuflando na natureza. Tá? Então ele toma uma decisão na tentativa de enganar outra coisa, outro indivíduo, enfim. Tá? Isso é um exemplo de mentira, bastante delimitado, enfim, limitado, mas é um exemplo de mentira. Outra, talvez até um pouco mais interessante, é essa cobra. Tá? Essa cobra, o nome dela é Rubinose snake. Ela é uma cobra do sul dos Estados Unidos. E o que essa cobra faz? Quando ela está diante de algum tipo de predador ou algum evento estressor, alguma coisa assim, primeiro ela tenta atacar. Ela não é uma cobra venenosa, ela não tem veneno nenhum. Tá? Aí a primeira reação dela é tentar atacar. Então, o que ela faz para tentar atacar? Ela tenta parecer venenosa. Tá? Uma das artimanhas dela é fazer com que a cabeça dela é oval, é redonda, que é o que indica uma cobra não venenosa. Quem conhece biologia, né? Quando a cobra tem a cabeça mais arredondada, ela não é venenosa. Quando ela é triangular, ela é mais venenosa. E ela consegue modificar a estrutura da cabeça dela. Então ela fica com uma cabeça triangular e começa a morder e a criar uma espécie de uma gola semelhante a uma naja, tá? E ela tenta fazer com que atacar o indivíduo como se ela fosse a cobra mais poderosa do mundo. Tá? Se isso não dá certo, por exemplo, aí ela faz o outro tipo de mentira, que ela se finge de morta. Tá? Então ela fica com toda a barriga dela para cima e ela fica com a boca aberta assim, e ela consegue inclusive liberar um cheiro como se ela estivesse em estado de putrefação. Tá? Aí o indivíduo pensa que ela está morta, que não vai comer ela, porque comer um animal morto causa uma série de problemas, e vai embora. Aí quando ele vai embora, ela volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Tá? Na mitologia também, as pessoas foram sempre, quando elas foram criando os mitos, sempre os mitos estão permeados por mentiras. Tá? Então a gente tem pelo menos a mitologia nórdica, que esse aqui é o irmão do Thor, né, que é o deus Loki, que é o deus da mentira, da trapaça e do fogo. Ele é mais conhecido com isso aqui, né, que é o novo filme do Thor, me parece, ele é o vilão da história. Mas enfim, é um deus que os nórdicos criaram, que é específico para a mentira. Ele era um deus responsável pela mentira. Tudo que era trapaça, engano, lorota, essas coisas assim, era atribuído a uma criação de Loki. Na mitologia grega isso também aparece. Tá? A origem dos deuses gregos, muito antes de Zeus, enfim, era quando a mãe, a Reia, dava esse aqui é Cronos, tá? Que era o deus do tempo. Então ele tinha uma profecia que dizia que um dos filhos dele ia destronar ele. Aí sempre que nascia um filho dele, dessa Reia aqui, ele pedia para a Reia entregar o filho para ele e ele devorava. Porque daí a lógica dele é que ele nunca ia ter um filho e nunca ia ser destronado. Só que uma vez Reia deu todos os deuses, ele deu Poseidon, deu todos os deuses lá do Olimpo.
E num dos deuses, que era Zeus, ela deu pedra em vez do filho. Aí ele comeu a pedra e pensava que ele não tinha mais filho nenhum. Aí passa a história, e Zeus vem, surge no Olimpo e acaba destronando o pai. Tá? Aí a profecia tem sim, validade, né? Mas a questão é que, mesmo na mitologia grega, os deuses só conseguiram evoluir porque Reia mentiu para o marido, dando pedra em vez de um deus. Enfim. E na literatura também a gente tem exemplos de mentira, né? E um dos principais exemplos são os contos de fada. Tá? Então, desde o Pinóquio, que a cada mentira ele fazia com que o nariz crescesse, até a Branca de Neve, que a bruxa se fantasia, a madraça dela se fantasia de uma velhinha, dá uma maçã para ela, tentando matar ela, e o lobo mau, que se veste de vovozinha para comer chapeuzinho. Tá? Aí chegou um momento daí que as pessoas passou todo esse período histórico, de filosofia, enfim, e chegou o momento da ciência entrar na questão, tá? Como é que a ciência começou a ver a mentira e os comportamentos, enfim, né? Durante muito tempo, mentira ficou assim, destinado a senso comum, todo mundo tem uma forma de identificar mentira, que é uma forma mágica, que ninguém sabe como tem, mas que tem, se a pessoa faz determinado movimento, essa pessoa está mentindo, enfim. Grande parte dessas estratégias não faz sentido, mas durante muito tempo a mentira ficou mal vista na ciência. Tá? Como uma coisa assim que não dá para ser estudado. Tá? E nem era interessante ser estudado. Até que veio esse cara aqui. Tá? É um psicólogo americano, o nome dele é Paul Ekman. Se vocês já assistiram, tinha um seriado que passava, agora foi cancelado, mas que era Lie to Me, que passava na Fox, que era o cara que identificava mentira com base em expressões faciais, não sei o que era. O consultor científico da série é esse cara aqui. Esse cara é o maior especialista em detecção de mentira, em mentira no geral, que existe hoje. Tá? E ele foi o precursor, vamos dizer assim, na verdade foi o professor dele, mas ele continuou, ele foi o que mais virou exemplo, do estudo da mentira. Qual foi como é que começou isso aí, né? Ele estudava muito as expressões das emoções. Tá? Então ele viajava, ele era psicólogo, né? E estava fazendo a tese de mestrado, doutorado dele, então ele viajava pelo mundo inteiro, indo atrás de sociedades que não tinham nenhum tipo de contato com o Ocidente. Então eram pessoas, tribos que nunca tinham visto um homem branco, enfim. E daí ele ia nessas sociedades com a hipótese de que ele ia conseguir registrar expressões das emoções que fossem universais. Então, se as expressões das emoções são universais, naquelas tribos que não tiveram contato nenhum com nada, não aprenderam com o Ocidente essas expressões se manifestariam também. Tá? E foi o que ele encontrou. Tá? Então, ele ficou muito famoso porque ele conseguiu categorizar 7 expressões universais das emoções. Tá? Que é o nojo, desprezo, medo, raiva, alegria, surpresa e desprezo. Tá? Essas são as 7 expressões universais das emoções. Aí ele voltou para os Estados Unidos e foi dar uma palestra numa universidade. Tá? E ele estava dando essa palestra para psiquiatras. Aí depois que ele ensinou lá como é que eram as expressões, aí das pessoas da plateia se levantou e perguntou para ele: mas professor, isso que você está falando aí tem alguma aplicação na clínica? Você consegue, identificando essas expressões, você consegue ver se o discurso da pessoa está em sintonia com o que ela está expressando? E daí ele nunca tinha pensado nisso e ele passou a pensar. Tá? Aí assim que ele saiu daquela palestra, ele elaborou um projeto de pesquisa e deu início ao primeiro grande estudo sobre mentira. Como é que era esse estudo? Ele fez esse estudo com enfermeiras. Tá? Então, era basicamente assim, as enfermeiras eram colocadas diante de uma televisão, tá? E elas estavam sendo filmadas por uma pessoa ali na frente. Aí essa televisão exibia cenas de uma cirurgia de amputação, que é uma cirurgia extremamente, enfim, provoca um nojo, né? Enfim, é complicado, muito sangue, enfim. E essas enfermeiras tinham que olhar essa cirurgia de amputação e dizer para a câmera que estava filmando que ela estava vendo, na verdade, uma paisagem muito bonita. Tá? Com muitas flores, tudo muito encantado. Né?
E esse era um grupo de pesquisa. Depois a outra metade da população dessa pesquisa tinha que ver a imagem de um jardim todo enfeitado e dizer para a câmera que estava vendo uma imagem de jardim todo enfeitado. O que ele conseguiu isolar com isso aí? Ele conseguiu isolar o grupo das pessoas que estavam mentindo, ou seja, que estavam vendo uma amputação e dizendo para a câmera que estava vendo um jardim enfeitado, e as pessoas que estavam falando da verdade, que estavam vendo um jardim enfeitado e dizendo que era um jardim enfeitado. Tá? E daí, quando ele foi analisar esse vídeo, frame por frame, imagem por imagem desse vídeo, ele conseguiu perceber uma coisa, que um tipo de sinal que aparecia nas pessoas que estavam mentindo, e que esse sinal só tinha 1/4 de segundo. Tá? Para isso ele deu o nome de microexpressões. O que são microexpressões? É aquela expressão primordial, aquela expressão que você expressa pela primeira vez, aí você reprime aquela expressão para mostrar a mentira. As microexpressões são expressões verdadeiras sempre. Tá? Só que elas são micro porque você tem que frear elas e criar uma nova expressão para mentir. Tá? Então ele começou a perceber que as pessoas davam sinais de mentira nas questões. Né? E ele foi usando isso para vários outros casos. Hoje em dia ele figura como o principal e conseguiu valer a tese dele, e realmente ele identificou vários sinais. Inclusive ele tem um manual dele que é imenso, tá? Que é o FACS, que é o Facial Action Code System, que ali ele coloca todas as microexpressões possíveis e a explicação de cada uma delas, a fisiologia de cada uma delas. Realmente é um trabalho assim de uma vida inteira. Tá? Seria impossível fazer numa palestra, mesmo num treinamento, ficaria uma coisa extremamente cansativa. Mas o que é mentira? Tá? Então, antes de começar a falar sobre outras coisas, a gente precisa definir o que é mentira. Tá? Aquele exemplo aí do camalhão, será que é um exemplo realmente de mentira? Ou que é um exemplo de mentira específico ou um exemplo de mentira muito geral, muito pouco talhado, enfim, né? Então eu vou dar aqui 3 exemplos que eu quero que vocês me respondam o seguinte, tá? Nessa primeira situação, aqui a gente tem 3 situações, tá? A primeira situação é Joseph Fiennes, que é o nome desse ator aqui, interpretando Cyrano de Bergerac de Edmundo Rostand, que é uma peça de teatro, tá? A segunda opção é um indivíduo que está jogando poker, ele está com a mão perfeita, tá? E está fazendo esse tipo de expressão aqui. Tá? E a terceira situação é um indivíduo que está numa situação de prestar um juramento e está fazendo esse tipo de sinalização cruzando os dedos embaixo. Qual situação é uma situação mentirosa? A 1, a 2 ou a 3? Eu acho que é 3. A 2. Os dois são sobrevivência. A 2 ou a 3? Todas? Todas? Tá, vamos ver assim. A questão é a seguinte: a situação mentirosa é a 3. Eu já vou explicar por quê. Porque tem a definição aqui dele, né? O que ele considera mentira, tá? Então, mentira é uma pessoa que tem intenção de iludir o outro, age deliberadamente, sem notificação prévia desse propósito, e sem ter sido explicitamente solicitado a fazê-lo. Ou seja, nessa situação aqui, a primeira, o público sabe que ele está interpretando um papel. As pessoas compraram uma peça em que ele está fazendo Cyrano de Bergerac, um personagem. Então ninguém está sendo iludido por ele. Tá? Nesse segundo caso aqui, isso chama blefe. Tá? Blefe faz parte da regra do poker. Você pode blefar. Então todo mundo que vai jogar poker, ele já vai de antemão sabendo que o outro vai blefar. Então ele já está avisado. Agora, esse indivíduo aqui, que ele está fazendo um juramento e cruzando o dedo atrás, ele não está avisando ninguém, está agindo deliberadamente e sem notificação prévia. Então, ele está escondendo da outra pessoa a verdadeira intenção dele. Então, a mentira, o comportamento mentiroso, ele sempre acontece quando você tem a intenção de iludir a outra pessoa e aquela outra pessoa não sabe que você está mentindo. Ou seja, você não dá você não pede permissão para mentir, não existe pedir permissão para mentir. Tá?
Mas o próximo slide vai ser sobre quando que se começa a mentir. Tá? Então, quando começamos a mentir? Todos nós temos uma base, quase uma base instintiva para mentir. Tá? Já faz parte da natureza humana, por isso o nome da palestra naturalmente mentirosos. Só que, apesar da gente ter esse instinto para mentir, a gente precisa também de um gatilho social para mentir. E qual é o gatilho social que a gente tem para mentir? Pai e mãe. Tá? A criança ela vai começar a mentir a partir de 3,5, 4 anos de idade. Tá? Porque é essa idade que tem desenvolvido uma questão chamada teoria da mente. Já vou falar o que é isso depois. Tá? Mas antes disso, não é que a criança só diz a verdade. É que a criança ela diz as coisas, só que ela não tem intenção de ludibriar ninguém. Porque ela não tem esse entendimento de que o outro tem, o outro sabe, o outro não sabe aquilo que ela sabe. Então ela começa a falar coisas, só que aquilo que ela está falando muitas vezes é fantasia. Porque ela não sabe ainda distinguir muito bem a realidade, é ver um filme, acha que aquilo aconteceu com ela, enfim, vai contando. Então essa ideia de que toda criança diz sempre a verdade não é bem assim. Tá? As crianças elas inventam uma série de outras coisas com intenção de inventar ou sem intenção de inventar. A partir de 4 anos, ela já começa a ter essa intenção de mentir. Então, um exemplo aqui, né, dessas tirinhas que passam no Facebook lá. A pessoa vai no ônibus, a mãe vai no ônibus, e o cobrador do ônibus diz: criança menor de 6 anos não paga, assim, ó. Aí a mãe: não se preocupe, meu filho tem 5. Aí o filho: não, mãe, eu tenho 7. Então, ou seja, pai e mãe, eles vão começando a colocar o filho, a introduzir o filho numa sociedade em que você tem que mentir às vezes, mas nem sempre, enfim, no fim vai criar um indivíduo que ele nunca sabe, a gente nunca sabe o nosso limite entre quanto a gente pode mentir e quanto a gente não pode mentir até hoje. Tá? Mas a gente vive a nossa vida tentando encontrar esse tipo de limite. E a lógica do filme, né, do mentiroso, do Jim Carrey, que ele fica sem mentir durante um dia e daí tem todo aquele impacto lá, né? Isso é verdade, no nosso cotidiano, por exemplo, né? Então suponha que vem um amigo seu e diz assim: minha vida está uma droga, eu não sei o que fazer, parece que tudo vai acabar, estou desesperado. Aí ele espera que você diga assim: não se preocupe, cara, tudo se resolve com o seu tempo. Mas você sabe que, na verdade, os problemas acabam de começar e só vai piorar, né? Então, às vezes, nos relacionamentos, a gente espera que outra pessoa conte pra gente algum tipo de mentira, tente nos enganar de que a realidade não é exatamente como a gente está vivendo. Tá? Então, a mentira ela tem essa função social também. E agora, algumas estatísticas, então, tá? Sobre mentira. A gente passa 31% do nosso dia mentindo. Tá? Então tinha uma propaganda que passava... Homem ou mulher? Todo mundo. Isso é mentira. Então, tem uma propaganda que passava na televisão que dizia que as pessoas passam 1/3 da vida no colchão, né? Aí 1/3 da vida você passa mentindo e o outro 1/3 da vida você faz o resto das coisas. Né? Então, a mentira realmente ela ocupa muito do nosso tempo, do nosso discurso, ela está permeada muito do nosso... Como é que eles sabem isso? Tá? Isso aqui, depois eu vou falar sobre a questão do auto-engano. Essas são mentiras conscientes. Tem muitas outras mentiras que a gente fala que a gente acredita que sejam verdade. Tá? Mas só da mentira consciente foram feitas várias, aqui eu coloquei só uma, né? Que são pessoas que ficam monitorando por gravação o dia inteiro dela, e gravação em fita, e ficam dizendo o que falaram, depois os pesquisadores conseguem rastrear, editar isso ali e verificar quantos % do discurso dela, durante aquele dia, ela falou verdade ou falou mentira. Tá? Aí chega-se nessa questão do 31%, 33%. Aí, dentre esses 31%, 33% a gente mente para namorado ou namorada. Tá? Aquele eu te amo tem 33% que está sem mentir. 50% a gente mente para pai e mãe. E 77% a gente mente para estranhos, para pessoas que a gente não convive.
Ainda bem que a gente mente mais para estranho do que para pai e mãe, né? Ou para namorado. Então aquela ideia de que eu nunca minto, tá? É mentira. Ah, mas é a questão da omissão, com a intenção de não mentir, ela contou mentira? Ela contou como uma mentira, um tipo de mentira. A omissão é um tipo. Existem dois tipos de mentira. A omissão, que é quando você conta em parte, o resto você esconde. Por quê? Por que isso é mentira? Porque você sabe que a outra pessoa não sabe aquela parte que você está escondendo. Então isso é mentira. E tem o falseamento de fatos, que é quando você realmente conta uma história que não é verdade. Tá? As duas coisas são mentiras. Então todos nós mentimos bastante no nosso cotidiano. Você está mentindo para mais, então. Isso é verdade. Tá, aí foi investigado, então, aquele mesmo Paul Ekman lá, ele fez, quem que pode pegar o mentiroso? Tá? Quais são as profissões que conseguem identificar a mentira? Tá? Ele identificou o seguinte, que as pessoas do serviço secreto, então ele mostrava vários vídeos de pessoas mentindo e pessoas dizendo a verdade. Para várias pessoas do serviço secreto, para juízes, para psiquiatras, para outros indivíduos e para estudantes do colegial. E daí essas pessoas avaliavam, então ele mostrava 10 vídeos. Então ela dizia que o primeiro, o segundo, o terceiro estão mentindo, os outros estão falando a verdade. Aí isso era feito um cálculo. Quantos por cento ele conseguiu acertar? Quantos por cento ele errou? E daí ele dividiu aqui. Essa primeira coluna aqui são aqueles indivíduos que conseguiam acertar até 30%. Esse é de 40% a 60% e esse é de 70% ou 100%, o máximo. Né? E o que ele identificou? A pessoa do serviço secreto, nenhum indivíduo do serviço secreto que ele identificou estava nessa categoria aqui, o serviço é bom, tá? Uma grande porcentagem estava aqui nos 40%, 60% e a maior ainda estava nos 70%, 100%. Ou seja, 53% dos indivíduos do serviço secreto, que tem todo aquele treinamento, aquela coisa americana, não sei o quê, 53%, um pouquinho mais da metade, sabe identificar com um grau razoável mentira. Tá? Quem sabe menos identificar mentira são os estudantes do colegial, do ensino médio. Tá? Eles não sabem quase nada. E aqui você vê juízes, olha só, juízes, tá, que vão ter que avaliar o caso, vão ter que dar decidir o futuro de alguém. Tá? 57% deles só sabe identificar de 40% a 60%. E psiquiatra também, psiquiatra bobinho, também a maioria está ali nos 60%. Tá? Então o que isso mostra? Isso mostra que não é fácil identificar mentira. A gente tenta identificar, a gente tenta usar nossas estratégias que a gente inventou, um monte de coisa, com base na minha experiência, com base no sei o quê. Muitas das vezes a gente identifica errado. Por isso que muitas das vezes a gente acaba sendo enganado pelas pessoas. Tá? O que nos faz errar, então? Por que a gente não consegue identificar a mentira muito bem? Primeiro, a questão da ausência do nariz de Pinóquio. Tá? Não existe um único sinal universal e específico para dizer que aquela pessoa está mentindo. Tá? Então não é porque ela virou o olho para o lado que ela está mentindo. Tá? A análise da detecção de mentira é uma análise sempre feita global, holística. Você tem que analisar uma série de elementos, de sinais que aquele indivíduo está enviando para você concluir que aquele indivíduo está mentindo. Não é com um sinal, não é só o nariz final. Então aí já é uma dificuldade. Tendência a acreditar. A gente tem uma tendência a acreditar nas pessoas. Tá? Por isso a gente acaba sendo ludibriado bastante. Diferenças sutis. Não é muito, como eu falei, não é muito marcante mentira e verdade a diferença. São diferenças que você tem que saber muito bem o que observar e estar bem atento para aquilo ali para conseguir identificar. Ignorância científica. Então a pessoa leu uma revista que se a pessoa faz determinado sinal e esse outro sinal ali, quando você faz determinada pergunta, aquela pessoa está mentindo para você. Aí você vai fazer isso aí, não dá nada certo. Tá? Como eu falei, detecção de mentira é uma ciência. Você tem que ir atrás das evidências realmente científicas. Não vai atrás desse serviço aí que não vai dar certo. Super ênfase nas pistas não verbais. Então, você também ouviu falar que as pessoas falam muito mais com o corpo do que a fala. Então, fica prestando atenção. A posição da mão, a posição do pé, a posição da cabeça, a posição do olho, a posição de tudo aí. Não presta atenção no que a pessoa está falando. Tá? Então, quando você faz detecção de mentira, você tem que avaliar verbal e não verbal ao mesmo tempo.
Porque é justamente na incongruência, ou seja, no conflito entre as duas coisas que você consegue identificar a mentira. Se você está prestando atenção só numa coisa, você nunca vai identificar. As pessoas não levam em conta as diferenças individuais, ou seja, tem comportamentos que determinadas pessoas têm, e que esses comportamentos até fazem parte do conjunto de comportamentos de mentira, só que aquele indivíduo ele sempre foi assim, ele sempre fez aquilo, mesmo falando a verdade. Tá? Então você tem que levar em conta também como que o indivíduo, você traçar o padrão individual dele, para depois aplicar as técnicas. E pessoas não levam em conta as diferenças situacionais, e esse foi o principal problema pela qual aquele seriado foi cancelado. Tá? Porque o personagem do seriado da Latimi, ele era um fator estressor por si só. Então ele chegava na pessoa e olhava bem de perto assim, na pessoa assim, a pessoa ficava meio assustada, né? Então, por quê? Ela estava assustada não porque alguém ia detectar a mentira dela, ela estava assustada porque ela estava com medo do cara. Tá? Então, sempre que você quer identificar a mentira, você tem que colocar o indivíduo numa situação de conforto. Tá? Porque senão você vai identificar medo de outras coisas, não o medo de ser descoberto. E diferenças individuais na habilidade de detectar a mentira também. Tá? Tem pessoas que conseguem melhor identificar, tem pessoas que não conseguem identificar. E para que mentimos? Mentimos para evitar a punição, obter alguma recompensa, proteger pessoas da punição, proteger a si mesmo, ganhar a admiração dos outros, enfim. A mentira, as razões da mentira são sempre razões políticas. Tá? Essa é uma das razões pela qual no meio político existe muita mentira. Tá? Porque nós mentimos por razões políticas, nós mentimos para nos safar, nós mentimos para ganhar alguma coisa em troca, nós mentimos sempre com esse tipo de intenção. Tá? Aqui foi uma pesquisa feita com jogadores de futebol. Na verdade, durante um jogo de futebol. Tá? Porque eles queriam... provavelmente vocês já viram, quem gosta de futebol já viu algum jogador fingindo falta. Tá? Então, às vezes, tem até alguns videozinhos no YouTube que são bem engraçados de assistir, que às vezes a pessoa nem encostou nele, ele dá uma voadeira para trás assim e diz que caiu, porque o outro fez falta. Né? Aí vem o juiz e não sei o que, não sei o que. Então, o que eles queriam entender? Eles queriam entender por que os jogadores simulam falta. Tá? O que leva o jogador a simular a falta? Aí eles dividiram o campo de futebol em várias categorias. Tá? Desde a zona de defesa aqui até a zona de pênalti. E o que eles identificaram é que quanto mais o jogador vai chegando perto da zona de pênalti, mais ele tende a fazer a mentir na falta. Por quê? Porque quando é falta, ele vai conseguir dar um tiro direto, ele tem maior chance de fazer gol. Tá? E outra coisa, aqui eles analisaram também quando o time está perdendo, ou quando o time está ganhando, ou quando o time está empatado. E eles viram o seguinte, que as pessoas têm a maior tendência a simular a falta quando o time está empatado. Tá? Por que quando o time está empatado? Porque a falta simulada, se você consegue enganar todo mundo, você consegue bater o tiro direto. Se você não consegue enganar todo mundo, o juiz vai te dar vermelho ou vai te dar amarelo, porque isso não pode, isso é uma falta considerada grave. Tá? Então o que acontece? Qual é o custo e qual é o benefício de fazer essa simulação de falta? Se o jogo está empatado, não vai fazer muita diferença se você for expulso ou não for expulso, a situação está caótica. Então qualquer possibilidade que você tem de vislumbrar uma chance de fazer um gol, aí você vai vai tentar arriscar essa falta ali. Tá? Então essa foi a questão. Quanto mais próximo do ataque, maior a propensão a fazer falta, e quando o jogo está empatado, maior a propensão ainda de fingir falta. Então o juiz tem que ficar bem. Tá, agora vai no outro tema dessa questão, que é por que a gente mente. Tá? Tem que haver uma explicação de por que vários animais mentem, por que a gente mente melhor do que vários outros animais, né? O que está por trás disso? Quais os benefícios que isso traz para o indivíduo? Tá? O benefício da mentira são praticamente todos. Tá? Se você consegue mentir, tem muitos estudos que analisam a relação entre QI e mentira.
As pessoas mais inteligentes mentem mais. Ah. As pessoas menos inteligentes mentem menos. Tá? E isso não só em adulto, mas com criança também. Então tem até um DVD que conta essa historinha. Como é que eles fazem isso? Eles entram numa... Eles entram numa... Tem muita gente inteligente aqui. Daí eles entram numa casinha, naquela sala, tipo de interrogatório, que tem aquele espelho que a pessoa não... que você vê a pessoa, mas a pessoa não te vê. Aí eles colocam a criança sentada no banquinho lá, e entram na sala e abre uma caixa assim, olha, a criança não vê o que tem na caixa, fecha a caixa, fala pra criança assim, olha, eu vou sair, você não vai abrir essa caixa. E sai. Aí vai atrás do espelho. Aí vai a criança, não. E abre a caixa, olha aqui, ele volta e senta normal. Aí depois de um tempo ele entra de novo na sala e diz assim, ó, você abriu a caixa? Aí o que ele percebeu? As crianças que tinham um QI mais alto, elas tinham estatisticamente maior possibilidade de mentir, dizer que não abriu. E as crianças que tinham um QI mais abaixo, elas tinham a propensão a dizer a verdade. Tá? Isso acontece com pessoas, com adultos também. Tá? Então a mentira, ela ajuda você a ganhar várias coisas. Ou pelo menos a evitar muitos danos. Tá? Então ela tem uma série de vantagens individuais, uma série de vantagens coletivas. Enfim, mentira, a razão, as pressões evolutivas da mentira é uma coisa que não falta. Tá? Mas o que é necessário para você mentir? É necessário você ter linguagem. Então você tem que ter uma espécie que tem uma linguagem bem desenvolvida. Tá? Como eu falei, o camaleão. O camaleão, ele muda a cor para enganar o predador. Se o predador veio ali, comeu ele, acabou. Entendeu? A capacidade de mentir dele é extremamente reduzida. Porque ele tem uma comunicação bastante precária e ele não tem linguagem. Então, quanto mais os animais vão desenvolvendo linguagem, capacidade de comunicação, capacidade de linguagem, mais complexas vão sendo as possibilidades de mentira. Até que chega na gente. Tá? Então, nós somos, sim, realmente os seres da face da Terra que têm maior complexidade para mentir. A gente consegue mentir sobre qualquer coisa. Tá? Assim como a gente consegue falar sobre qualquer coisa. A gente tem que ter também teoria da mente, que é aquilo que eu falei que a criança só desenvolve com 3, 4 anos de idade. Tá? O que é teoria da mente? É basicamente o que o nome diz. Você faz uma teoria sobre a mente da outra pessoa. Ou seja, você acaba sabendo o que a outra pessoa está pensando com base em algum sinal que ela dá. Seja no tom de voz, seja na expressão, seja na posição que ela se encontra, seja qualquer coisa. Você faz uma teoria com base no que ela está pensando. Quanto mais você acerta isso, melhora a sua teoria da mente. Quanto mais você erra, piora a sua teoria da mente. Então tem um testezinho desenvolvido com o psicólogo de Cambridge, que é bem interessante para mostrar isso aqui. O teste são 36 desses olhares aqui, mas não vou fazer os 36 aqui, vou deixar esses 2 exemplos para a gente ver. Tá? Por exemplo, esse primeiro olhar aqui. Tá? O que essa pessoa estava pensando ou estava sentindo quando fez esse tipo de olhar? Ela estava animada, consolando, aborrecido ou irritada? Irritado. Depende de cada pessoa. É animado. Animado? Agora, esse daqui de baixo aqui, essa pessoa estava sentindo o quê? Estava horrorizada, fantasiando, impaciente ou alarmada? Fantasiando. Fantasiando. Então são 36, isso não, igual foi comentado ali, isso não depende da cultura, para você identificar. Diferentes povos ao redor do mundo conseguem identificar da mesma forma isso aqui, isso é padronizado, e sempre tem uma resposta verdadeira em detrimento das 3 falsas. Tá? Então, quanto maior essa capacidade de ter teoria da mente também, maior essa capacidade de mentir. Por quê? Porque você só consegue mentir para alguém se você sabe que a outra pessoa não sabe. Tá? Você não consegue mentir para alguém que já sabe. Você vai omitir uma coisa que você sabe que o indivíduo não tem essa informação. Tá? E como é que você sabe que o indivíduo não tem? Fazendo essa teoria da mente. Tá? E daí isso é uma corrida armamentista que existe. Tá? Como que é a corrida armamentista? Por exemplo,
Suponha que vem um tanque numa guerra, um tanque simplesinho, com as pessoas ali em cima ali já expostas e tal. Aí vem outro tanque para combater ele, já um tanque um pouco melhor, não tem dirigente exposto, nada. Aí esse tanque ali morreu. Aí vem outro tanque, melhor, mais possante. Aí esse aqui morreu. Aí esse aqui vem com um tanque melhor ainda, tá? E assim sucessivamente até o fim, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a capacidade da gente de mentir e a capacidade da gente de identificar a mentira nas outras pessoas, elas coevoluíram. Ou seja, quando a gente estava começando a mentir melhor, a gente foi forçado a aprender a identificar melhor a mentira. Aí a gente foi forçado a aprender a mentir melhor, porque aquelas mentiras não estavam dando certo mais. E daí a gente foi forçado a aprender a identificar mais melhor a mentira. Tá? Exatamente. Então é uma corrida armamentista evolucionista que a gente chama. Isso aí. Entre a mentira e a nossa capacidade de identificar a mentira. Por isso que por isso que é complexo mentir e por isso que hoje em dia é complexo identificar a mentira. Porque a gente está num ponto que evoluímos bastante nisso. Isso aqui é para demonstrar o seguinte, quando a gente vê a evolução do cérebro humano, tá, a gente percebe que essa parte mais frontal, que a gente chama de córtex frontal, tá, ela que foi a mais desenvolvida entre nós em comparação com outros animais. Tá? E uma das razões para isso, que fomentou essa evolução do nosso córtex cerebral, foi justamente a mentira. Tá? A capacidade de mentir e identificar a mentira. Quanto mais a gente era selecionado para isso, mais a gente exigia massa encefálica para processar aquela informação. E essa parte frontal é a responsável por processar isso. Tá? Então, de fato, tá? Mentira que fez com que nós fôssemos humanos. Tá? A mentira impulsionou a humanidade. E a detecção da mentira. Então, com base nisso, vocês já podem entender que a mentira é um comportamento complexo. É complexo mentir. Tá? Você tem que ter teoria da mente, você tem que inibir a verdade. Você sabe a verdade, mas você tem que inibir ela se você não quer expressar. Você tem que gerar uma mentira. Tá? Você tem que atualizar as informações, ou seja, aquela mentira que você gerou, ela muitas vezes vai precisar ser atualizada, porque não é uma mentira que você contou agora, é pontual. É uma mentira, às vezes, que você carrega por dias, anos. Tá? Então você vai ter que sempre atualizar aquilo ali. Então você está gastando energia para atualizar uma coisa que não te faz, que nunca aconteceu. Tá? Vai ter que ter uma motivação para manter o logro. Ou seja, você tem que estar motivado para manter essa mentira. E ainda tem que ter a memória, a atenção aos detalhes e a verdade, porque você tem que mentir, mas você não tem que esquecer a verdade. Porque daí senão você também está envolvido na mentira. Você tem que mentir, prestar atenção na mentira que você está contando e prestar atenção na verdade que você tem. E você tem que manipular essas duas coisas. Por isso que é complicado. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho mentir. E ainda tem, e apesar disso, mentir uns 31%. Nossa. E ainda tem a complexidade afetiva da mentira. Ou seja, você tem que inibir uma emoção natural, você tem que criar e expressar uma emoção falsa, e você tem que sustentar por tempo indeterminado essa emoção falsa. É bem complicado. Tá? Por isso que ela tem perna. Já vamos chegar. Tá? E isso, inclusive, foi visto com neuroimagens, ou seja, com o cérebro seu funcionando. Então, como que o seu cérebro funciona quando você está mentindo e quando você está falando a verdade? Tem essa região aqui no nosso cérebro, esse aqui, é como se tivesse a cabeça aí cortando a metade e está vendo por dentro do cérebro isso aqui. Tá? Essa região aqui, que é o córtex pré-frontal dorso medial, uma região que tem ali, ela fica mais ativa quando você está falando mentira, ou seja, os registros mostram mais alta essa ativação do que quando você está falando a verdade. Ou seja, você realmente gasta mais glicose, você gasta mais energia para mentir. Tá? Mentir, gasta. Tá? Então aquela ideia que você está por dentro, quando você está com ciúme, você está sentindo assim, 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 e por fora você está pensando um poker face, não é tão verdadeiro. Tá? Você vai manifestar alguns sinais das emoções autênticas que você está sentindo. Você não vai conseguir ter uma emoção totalmente nova daquilo ali, porque é muito complexo mentir. E a mesma coisa vale para os candidatos. Né?
Então, antes das eleições ele parece assim, depois da eleição ele parece assim. Tá? Se você normalmente prestar atenção na campanha eleitoral, prestar atenção nas pistas certas que o candidato está identificando, mostrando para você, você vai conseguir identificar que ele já era assim antes. Tá? Não estou dizendo que todo político mente, tem político que não mente, mas a maioria que a gente vê. Isso é verdade. Isso é mentira. Mas a maioria que a gente vê acaba chegando nesse padrão. Eu também fui ajuda isso, daqui pra frente e pro lado. Então a mentira tem pernas curtas por causa disso, tá? Porque é difícil você chegar muito longe, que quanto a perna, o que é perna curta? Já viu o anãozinho, uma criancinha pequena correndo? Ele não consegue correr como uma pessoa. Então ele não vai muito longe. E a mentira também não consegue ir muito longe, porque você acaba sendo denunciado por você mesmo. Mas ela já evoluiu. Tá? Denunciado por você mesmo. Aí tem o Dr. House, né, que diz que se as suas ações contradizem suas palavras, eu nunca vou acreditar em vocês. Tá? E é essa a lógica da detecção de mentira. As ações têm que contradizer as palavras, tem que prestar atenção no que a pessoa está dizendo e tem que prestar atenção no que a pessoa está expressando, para daí fazer o comparativo e ver o que é verdade e o que é mentira. Se você priorizar uma coisa, você não vai identificar nunca nada. Agora eu quero mostrar para vocês como que a gente identifica o sorriso verdadeiro. Tá? Por que como a gente identifica o sorriso verdadeiro? Porque aquele próprio Paul Ekman, ele gosta de falar bastante do sorriso, da alegria, que é uma das expressões universais que ele identificou. E ele disse que as pessoas, elas se enganam muito pelo sorriso, porque o sorriso é a expressão mais fácil de você identificar, só que é aquelas que as pessoas menos identificam corretamente. Então qualquer risinho que você coloca, aí o indivíduo já interpreta que você está feliz. Tá? Só que na verdade os risos, o riso, a gente mascara muitas vezes. Por exemplo, você nunca viu na rua, você está andando na rua, aí você vê alguém conversando, aí a pessoa virou as costas. Nenhuma emoção verdadeira muda de uma forma para outra, repentinamente dessa forma. Então, se aquele indivíduo estava conversando com aquela pessoa, aquele riso assim, cheio de dente na boca, aí quando ele saiu, mudou a expressão totalmente, aquele riso era um riso figurado. Era um riso só para ter o social que a gente fala. Tá? Só que por trás desse riso social, podem ter muitas outras intenções. Tá? Intenções positivas e intenções negativas. Por isso é muito importante prestar atenção no riso e saber identificar qual é o sorriso verdadeiro. Tá? E qual que é o sorriso verdadeiro? Qual é o sorriso verdadeiro? Número 1, número 2, número 3, número 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 2. É o número 2, esse aqui. Tá? Por quê? Porque esse aqui está um riso misturado com uma tristeza. Tá? Uma expressão de tristeza. É uma expressão congruente que a gente chama. Esse outro aqui é basicamente a mesma coisa que esse, só que espelhado. E esse aqui é o desprezo. Tá? Se alguém um dia te olhar com essa cara aqui, cuidado. Complicado. O desprezo de todas as emoções, ela é uma emoção necessária. Várias vezes a gente tem que expressar desprezo por várias coisas. Só que as pessoas pensam que a raiva que é a linguagem do ódio. Mas não é o desprezo que é a linguagem do ódio. Quando você despreza outra pessoa, você desconsidera que aquela pessoa seja um ser humano igual a você, e daí você comete várias coisas com relação àquele indivíduo. Tá? Então, sempre que tiver uma expressão, um olhar desse aqui, que o desprezo é caracterizado pelo apertamento no canto da boca, enfim, sempre que tiver esse tipo de expressão, é bom tomar um pouco de cuidado. Mas por que esse aqui é o sorriso verdadeiro? Tá? Porque o sorriso verdadeiro, ele não é só o sorriso. Tá? O sorriso verdadeiro é caracterizado pela flexão também do músculo orbicular, que é esse músculo ao redor dos olhos. Então, quando você tenta fazer um sorriso falso, tenta fazer um sorriso falso, que é assim, você não mexe nada aqui, não mexe nada. Agora você tenta lembrar de uma coisa agradável para você e sorrir.
você vai ver que você mexe essa parte, essa musculatura. Tá? Então, você tem que observar se esse indivíduo está sorrindo com os olhos também. Se ele não está sorrindo com os olhos, é complicado. Aí você vai dizer, mas que aquela gente que usa botox com a cara da Vera Fischer. Sem expressão nenhuma. A tristeza é a mesma coisa que o desprezo, que é a mesma coisa que a alegria, que é a mesma coisa que não sei o que lá. Tá? Bom, o que acontece é o seguinte, tá? O botox ele é importante para os aspectos estéticos, só que ele tem impacto sim. Tá? O botox ele tem dois impactos. Ele tem um impacto que ele prejudica a comunicação, você fica de fato uma pessoa pouco comunicativa. Até que Vera Fischer nunca mais fez novela nenhuma. Ela estragou o mecanismo que ela usa para atuar, para o trabalho, tá, dela. Então ela não faz mais novela. E além disso também ela tem outro tipo de lesão, porque a toxina botulínica ela impede a ligação neuromuscular na área. Ou seja, ela impede que o cérebro mande informação, ele manda informação, mas ela impede que essa informação chegue no músculo. Então, com isso você fica paralisado. E o que acontece? Quando você fica paralisado, você também não manda aquilo que a gente chama de feedback. Quando a gente está feliz com alguma coisa, o nosso cérebro manda informação. Você está feliz, então faça uma expressão de felicidade. E depois essa expressão de felicidade, ela retorna para o seu cérebro com a informação de que realmente eu estou expressando a felicidade, então eu estou feliz. Isso a gente chama de feedback, ou caminho de retorno. Tá? E o que acontece? Nas pessoas que usam Botox, eles não têm esse feedback. E pelo fato do Botox ser uma região justamente nessa área que é responsável pelo sorriso, eles identificaram que muitas pessoas acabam desenvolvendo depressão. O índice de pessoas com depressão que usam Botox é maior do que o índice de pessoas que não usam. Por quê? Porque quando você não faz esse feedback, não manda o retorno para o seu cérebro dizendo que você está feliz, o seu cérebro não interpreta sempre com aquilo ali que não tem, aquilo não teve um conteúdo emocional. Não, por que esse indivíduo nunca está feliz? Por que esse indivíduo nunca está feliz? Aí você cai numa depressão. Tá? Então você tem que pensar o que vale a pena, né? Se é depressão ou se é colocar o Botox. Ó, dilema, né? É complicado, hein? Tá, aí tem uma outra tirinha ali, né, colocaram errado, jamais ali, colocaram um acentinho. O que ele diz aqui, né? Você pode mentir para todos, mas jamais para si próprio. Isso é verdade ou isso é mentira? Verdade. Isso é mentira. Isso é verdade. Tem um escritor, tá, que é o Mark Twain, que ele colocou o seguinte: alguém que não consegue mentir para si mesmo tem poucas chances de conseguir mentir para os outros. Tá? Então a gente mente, nós mentimos para nós mesmos, e o nome disso é auto-engano. O que é auto-engano? Tá? Auto-engano é quando você... Esse é um exemplozinho interessante. Aqui tem o lado escuro, vamos dizer assim, aquele lado que está inconsciente. Tá? Você não tem consciência daquilo ali. Não é inconsciente do Freud isso aqui, tá? É outro tipo de inconsciência. Então, esse lado inconsciente ele tem o T de true, que é a verdade. Tá? E o lado claro, tá? É o F que ele falou, que é a mentira. O auto-engano é quando você enxerga a mentira e bloqueia a verdade, então você passa a acreditar na sua mentira. Tá? Quando você passa a acreditar na sua mentira, a gente diz que a gente está envolvido no auto-engano. Por que acreditar na própria mentira? Porque se a mentira tem pernas curtas, porque a gente mostra pistas, porque é complicado mentir, tá? Então se a gente acredita na nossa mentira, a gente não vai mostrar pista nenhuma, porque a gente está falando a verdade. Sim. Tá? Então o auto-engano ele serve justamente com isso. O auto-engano serve para a gente mentir melhor. Tá? Qual seria um exemplo mais usual do auto-engano? Já vou comentar. Esse aqui foi um estudo que ele justamente procurou identificar como que o auto-engano acontece com a gente. Tá? E ele veio o seguinte:
ele pedia para homens e mulheres, tá? A pessoa ia lá no laboratório, tirava uma foto e essa foto ficava com o pesquisador. Depois de 2 ou 4 semanas, esse indivíduo voltava para o laboratório. Aí a foto dele, que é sempre nessa aqui, a atual aqui, tá? Aqui é um dos exemplos de uma mulher e aqui é um dos exemplos de um homem. Essa foto, ela era modificada pelo computador. Modificada em que sentido? Para tornar essa mulher mais atraente. Cada vez que ela ia que a foto indo para lá, ela ficando um pouquinho mais atraente. E cada vez que ela vem para cá, ela fica menos atraente. E a mesma coisa o homem. Então eles colocaram o homem central, e aqui são até esse ponto aqui que é o mais atraente dele possível, e aqui que é o menos atraente possível. Tá? Isso é uma modificação do computador, tem uns programas de inteligência artificial que fazem isso. E o que eles identificaram? Aí a pessoa voltava 4 semanas depois e sentava numa maquininha. Aí essa maquininha era projetada para ela todas as diferentes fotos dela. E era para esse indivíduo dizer assim, o indivíduo avaliar o mais rápido possível qual que era a foto verdadeira dele. Tá? E o que eles identificaram? Tá? Quase ninguém coloca a verdadeira, a própria atual. Tá? A grande maioria das pessoas considera a foto verdadeira dele as mais bonitas. Tá? Então, ou seja, a gente se auto-engana com relação à nossa própria aparência. Tá? A gente se acha mais bonito ou mais bonita do que a gente realmente é. Tá? E esse estudo já foi aplicado, só coloquei esse ali porque ele foi tá mais didático para mostrar. Então o que acontece? As pessoas elas têm essa tendência a avaliar como a minha foto verdadeira aquela foto que não é a minha foto verdadeira. Tá? Isso acontece nas famílias também, né? Então a mãe fala para o filho: filho, não ande com aqueles seus amigos alcoólatras, evite as más influências. Aí tá bom, mãe. Aí ela nem sabe que ele é a má influência. Ou seja, o próprio filho dela é a má influência. Então ele é um filho bom, os outros que são ruins. Então ela se engana com isso e acaba indo... o tesouro da mamãe, né, do Kiko também, né? Um rapaz que não é bonito, mas a mãe considera bonito. Então isso acontece muito entre pai e filho, entre mãe e filha, entre pessoas próximas e com você mesmo. Tá? Você acaba se convencendo de coisas que não são verdadeiras. Aí vem o último tema dessa apresentação, que é sobre o narcisismo. Tá? Então tem a história do Narciso, né, que era um indivíduo que ele era muito bonito e ele acabou se apaixonando por ele mesmo. Tá? E daí ele se observava muito no lago, enfim. Ele foi, a um momento que ele foi se aproximando, aí ele enfiou a cabeça dentro da água, ainda queria se aproximar e morreu de afogado. Tá? Então ele se amava tanto que ele morreu pelo amor dele mesmo. Tá? Aí tornou popular, né? Os narcisistas, todo mundo fala que todo mundo é narcisista, que ninguém é narcisista. Aí o narcisista diz que ele não é narcisista, que narcisistas são os outros, e fica a confusão, né? Mas o que é realmente o narcisismo? Narcisista é alguém que é manipulador, dominador, exibicionista, vaidoso, arrogante, autossuficiente, extrovertido, pouco afável e pouco empático. Tá? O indivíduo tem que ter quase todas essas características para ser considerado um narcisista. Tá? E aqui é um narcisismo normal. O narcisismo é um traço de personalidade. Muitas pessoas têm. Tá? Depois a gente vai falar o que isso acontece quando alguma coisa dá errado. Mas muitas pessoas têm esse traço. Só que tem que ter todo esse conjunto aqui. Então realmente é um indivíduo que está focado só nele e ele é pouco empático. Então as pessoas que convivem com ele, essas pessoas não recebem afeto. Porque o afeto todo vai ser... Se você é casado ou casada com alguém narcisista, você não recebe... Você percebe que o indivíduo está sempre com o amor dele voltado para ele mesmo. Tá? Indivíduos narcisistas tendem a dar muito mais crédito aos elogios que recebem do que às críticas. Então, se você critica um narcisista normal, tá, ele vai ignorar aquela sua crítica. Se você elogia, ele vai enaltecer aquele elogio, não sei o quê. Tá?
A atratividade física ou intelectual pode ser a base do narcisismo. Por quê? Porque às vezes a criança ou o adolescente, ele é muito bonito, ou ele é muito inteligente, ou ela é muito bonita, ou ela é muito inteligente, que todo mundo elogia muito ele. E essa pessoa cresce acreditando que realmente ela é autossuficiente, que ela é, enfim, acaba ficando arrogante, manipulador, dominador, uma série de outras coisas. Tá? Então, às vezes, o narcisismo é uma consequência de uma característica que ela já tinha, tá? Que foi reforçada por outras pessoas. E o narcisismo favorece o sucesso reprodutivo por aumentar as chances de iniciarem relacionamentos de curto prazo. Esse aqui é um estudo que procurou identificar por que as pessoas são narcisistas. Tá? E, muito claro, as pessoas são narcisistas por quê? Porque, principalmente tanto com homens quanto com mulheres, mas principalmente com homens, quando eles enaltecem as características deles, tá? Quando eles dizem que eles são só um funcionário, mas ele é sócio, não sei o quê. Ele ganha não sei o quê, mas ele aumenta o salário dele. Ou ele tenta parecer uma coisa que ele realmente não é, ele consegue atrair os olhares de outras pessoas. E entre essas outras pessoas ele consegue atrair o olhar do sexo oposto. Tá? Então as pessoas, quando elas têm um padrão normal de narcisismo, elas tendem a ter mais filhos, elas tendem a se casar mais facilmente, elas tendem a chamar a atenção das outras pessoas. Por isso que o narcisismo evoluiu. Tá? Porque favorece o sucesso reprodutivo. E quando dá errado? Quando a gente está falando de uma pessoa que é doente, que não é um narcisismo comum, a gente está falando de um transtorno de personalidade narcisista. Tá? Aí a coisa fica feia. Tá? Porque o que acontece? Essa é uma descrição do DSM, que é o Manual de Psiquiatria, né? Que é um padrão global de grandiosidade, fantasia e comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia, que leva a um sofrimento significativo também global do indivíduo e daqueles que o cercam, impedindo de trabalhar e se relacionar com as outras pessoas normalmente. Então, se aquela pessoa não for o centro da atenção, qualquer lugar que ela for, ela não vai. Tá? Aí nesse caso aqui, se esse indivíduo recebe qualquer crítica que ele considere não sendo uma crítica válida, ele pode responder com agressividade, ele pode responder com violência, enfim. Aqui a gente está falando de um indivíduo com um transtorno. Tá? Esse indivíduo precisa de ajuda. Tá? Mas a grande maioria das pessoas, isso aqui não é comum. Tá? Mas a grande maioria das pessoas não está nessa faixa aqui, está naquela do narcisismo comum mesmo, que não causa esse prejuízo social nem individual. E eu quero concluir com um caso de Norma Desmond, para explicar bem o que é esse narcisismo doentio. Tá? O que é Norma Desmond? Alguém já assistiu Sunset Boulevard, que no Brasil saiu como Crepúsculo dos Deuses, que eu não entendo o que isso quer dizer. Alguém já viu esse filme? É eleito sempre um dos 3 maiores filmes já feitos na história do cinema. Tá? É um filme de 1950. Quem puder pegar para assistir, pegue. É o Crepúsculo dos Deuses. É muito interessante esse filme. E esse filme conta a história dessa mulher aqui, que é uma atriz decadente, tá? Que ela acredita ainda que ela é uma grande estrela e ninguém mais, todo mundo pensa que ela já morreu, ninguém mais está ligando para ela. Tá? E daí, nos anos 90, foi feita uma peça musical sobre esse filme. Tá? E eu coloquei aqui, fiz uma tradução de uma música que essa personagem canta, né? Que é um with one look, ou seja, com um só olhar. Que ela diz o seguinte: tá? Com o meu olhar eu posso quebrar seu coração inimigo. Só com o olhar eu posso jogar com todas as partes dele. Eu posso fazer seu coração triste cantar. Com um olhar meu, você saberá tudo o que você precisa saber. Não há palavras capazes de contar as histórias que os meus olhos dizem. Quando eu chorar, ninguém será capaz de descrever-me. Você sabe que eu estou certa, está tudo em mim, preto no branco. Direi tudo o que tenho a dizer apenas com o meu olhar. Sim, o meu olhar dá inveja às palavras. Apenas com o meu olhar posso fazer a tela se incendiar e uma música silenciosa começar a tocar.
deixe que uma lágrima escorra de meu olho e o mundo inteiro irá chorar. Tá? Então é uma canção extremamente narcisista, tá? E que ela não tem a mínima noção, e aí tem toda a história, né, com um cara, daí o cara tenta convencer ela que ela não é mais aquilo ali, e ela continua acreditando, e ela fica com raiva, e é muito interessante. E depois tem uma outra parte que o mordomo dela, que é um indivíduo que acompanha ela a vida inteira, tá, que foi um dos maridos dela, conta pro cara, né, quando o cara pergunta, mas quem que é essa mulher que se acha tanto dessa forma? Aí ele diz, né, que os homens ofereciam fortunas por uma flor de seu corpete, ou alguns fios do seu cabelo. Você nem pode imaginar como os fãs se sacrificavam para tocar a sua sombra. Houve até um marajá que se enforcou com uma das meias dela. Madame, é uma lenda viva. Eu tenho visto muitos ídolos caírem, mas ela é imortal, é a maior estrela de todos. Ou seja, aqui mostra que um indivíduo que tem essa característica narcisista muito forte, mesmo a questão da doença, ele acaba sendo reforçado por outras pessoas. Tá? E esse reforço tende a piorar, só piorar o grau. Tá? E daí, concluindo com uma frase do Anton Chekhov, que é um dramaturgo, tá? Que ele diz que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. E esse é o objetivo dessa apresentação. Não descrever como a humanidade é, porque ninguém sabe. Tá? Mas descrever um pouco sobre como a mentira é, como nós mentimos e como a mentira faz parte da natureza humana. Porque só quando a gente identificar que todos nós mentimos, que a mentira está presente, sempre estará presente, quando a gente se der conta disso, é que a gente vai conseguir se relacionar com os mentirosos e conosco mesmo de uma forma mais inteligente, né? E menos utópica, vamos dizer assim. Tá? E era isso. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Esse material pode ser divulgado? Dois slides. Pode ser divulgado. Depois então, eu coloquei o meu e-mail, tá? Quem quiser esses slides, manda e-mail para mim que eu imediatamente encaminho para vocês, tá? Eu coloquei também o meu blog, tá? Que eu tenho um blog, justamente está relacionado com o tema da mentira, né? Que são algumas mentiras que alguns psicólogos acabam contando na televisão, contando em algum livro, que não tem nada a ver, tá? E esse meu blog é justamente tem o objetivo de desmistificar essas pseudopsicologias que estão por aí. Todo mundo acaba seguindo e está dando não é em lugar nenhum, tá? Então, se vocês puderem também acessar esse blog e ver o material de lá, vocês vão ser menos enganados também com essa questão da psicologia. Tá? Mais alguma pergunta? Mas tem gente que gosta de se enganar. Tem gente que gosta. Então, a gente tem essa tendência a acreditar nos outros. Não, acreditar não, gostar disso. Meio que um masoquismo intelectual. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tá? E até a próxima. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. E também para mim que eu tenho lá. Ah, tá. Muito bem. Eu também não tenho. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Saber que quer ir de você, sou eu. Nem vou poder ser. Obrigado.